Aleluia. Eu não sei o que Deus vai fazer hoje, mas eu já estou apaixonado pelo que vai acontecer. Se você acredita nisso, se expressa na presença do Senhor, meu irmão. Deus vai fazer algo hoje. Eu não sei o que, eu não sei como, eu sei que Ele vai fazer. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se você está na sua casa, seja muito bem-vindo, meu irmão. Fecha qualquer distração. O jogo do Corinthians, que foi uma porcaria. Esquece isso aí, esquece, não fica nervoso. Deus quer falar com você. E Deus vai falar, amém? Você pode se sentar, senão você vai ficar muito tempo de pé. E eu amo a sua vida e eu não quero que você fique com dor no joelho. Olha só, a palavra que Deus quer dizer hoje, quer falar, é algo que talvez foi a palavra mais difícil que eu já montei na minha vida. Do caos à luz. É muito difícil você explicar Deus, é muito difícil. Existe uma música que chama Ninguém Explica Deus. E eu nunca entendi direito essa música, até que eu fui tentar montar essa mensagem. E de fato é impossível você explicar alguém tão grande. É impossível você, sabe por quê? Porque palavras não dá para definir Deus através de palavras. Adjetivos não qualificam o nosso Deus, porque Ele é infinitamente maior. O problema é que o ser humano tende a colocar os seus medos, as suas preocupações, as suas ansiedades, todas as mazelas da vida acima de Deus. E o que eu quero te dizer hoje é que se você colocar Deus onde Ele merece estar na sua vida, coisas extraordinárias vão acontecer. Você crê nisso? Então me ajuda a pregar, igreja. Você está comigo? Glória a Deus. Olha só, eu quero introduzir essa mensagem lendo 1 Gênesis 1, capítulo de 1 a 2, versículo de 1 a 2, perdão. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode repetir isso comigo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Continua dizendo lá: a terra porém estava sem forma e vazia. Se nós pegarmos a tradução original mais fidedigna, porque essa tradução feita em nenhuma das traduções, você pegar uma NVI, enfim, outras versões da Bíblia, ela não vai relatar o que de fato quer dizer. Quando diz aqui, a terra estava sem forma e vazia, quer dizer, a terra estava o caos. A terra estava o caos. E aqui é onde você precisa entender. Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, a terra estava o caos. E aí é onde a maioria dos teólogos acreditam na queda de Satanás, onde Satanás caiu, se rebelou e levou 1/3 dos anjos. Mas continua dizendo: havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu quero começar lendo esse texto porque para nós tudo começa aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. No livro de Gênesis nós vimos que durante os 6 dias da criação, porque no 7º Ele descansa, Deus com a sua infinita criatividade e infinito amor e seus infinitos detalhes, cria uma série de coisas. Ele faz separação entre o céu e a terra, Ele faz separação das águas, Ele cria os animais, Ele cria as plantas, Ele cria o ser humano, Ele cria tantas coisas. E tudo que Deus cria, Ele acaba dizendo no fim do dia: e viu Deus que o que Ele criou era bom. Viu Deus o que Ele criou era bom. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fale assim: se Deus criou as plantas e achou que Ele fez de uma forma bem feita, você é uma criação especial por Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é bom. Você é bom. E aqui eu quero te dizer, não importa o que as pessoas digam a seu respeito, Deus te criou, então você é bom. Amém? Então ele continua dizendo, e quando nós lemos isso, aí Deus criou depois o sol e a lua, e cara, e se você ler o livro de Gênesis, ele é tão detalhista, que nos deixa a boca aberta, como Deus pensou em cada detalhe. E eu quero que hoje você preste atenção em algumas coisas que eu vou te falar, porque isso pode mudar a sua concepção de quem Deus realmente é. Então, quando nós lembramos disso, nós temos que ter a consciência. Quando você lembra da grandeza de Deus, você precisa ter a consciência de quem Ele é. E aqui eu quero dar alguns dados para você. No universo, se nós pegarmos a criação do universo, você sabia que existem bilhões de galáxias? Quem aqui sabia disso? Muitas pessoas. Existem bilhões de galáxias. Você sabia que cada galáxia
tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Cada galáxia, ou seja, nós estamos falando que existem 100 bilhões de galáxias, e nós estamos falando que a média é que cada galáxia contém 100 bilhões de estrelas. Aqui na Via Láctea, onde nós estamos, existem estudos que apontam entre 200 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Não é muita coisa? Você sabia que o número de estrelas é maior do que a quantidade de grãos de areia de todo o universo, de toda a Terra? Você sabia disso? Você já pegou um grão de areia na mão? Nós chegamos a um total de 10 sextrilhões de astros em todo o universo. 10 sextrilhões. Eu nunca tinha ouvido falar de sextrilhões. Sabe o quanto isso, se você quiser saber o quanto isso é realmente, você coloca um número, quando você chegar na sua casa, põe o número 1 e coloque 21 zeros. Isso dá 10 sextrilhões. Agora, se nós partimos para os animais, segundo um estudo publicado pela revista PLOS Biology, existem aproximadamente 6,5 milhões de animais terrestres catalogados. 6,5 milhões de animais terrestres catalogados. Existem aproximadamente 2,5 milhões de animais aquáticos catalogados. Você acha isso muito? Sim ou não? Agora pasmem, esses números estão longe de ser definitivo, porque os mesmos cientistas que apuraram isso, apontaram que ainda existe 91% de espécies aquáticas e 86% de terrestres a serem descobertas, catalogadas e descritas. Ou seja, nós estamos falando de 6,5 milhões de animais terrestres, sendo que 86% ainda nem descobriram. Mais do que isso, olha como Deus é grande. Existem aproximadamente 10.500 espécies de aves ao redor do mundo, também catalogada. 350 mil espécies de plantas. Você sabia que no Brasil existem 33 mil espécies de plantas e flores diferentes? E você percebe que cada planta, cada flor, ela tem a sua cor, ela tem o seu cheiro. Deus é muito detalhista. Se nós passarmos para as águas, 70% do nosso planeta é coberto por oceanos, cuja média de profundidade é de aproximadamente 1.000 metros, 1 quilômetro de profundidade. Ou seja, eu quero te mostrar aqui esses números, porque é impossível você definir a grandeza de Deus. A gente tem uma visão muito limitada e muito pequena de quem realmente Deus é. Você não olha para o céu e fala, cara, parece que tem uma capa assim, né? Uma capa azul que acabou dali, não tem mais nada, é o teto da terra, acabou o teto da terra, não tem mais nada. Muitas vezes eu olho e falo, é muito doido pensar que eu estou vendo nada aqui, né? Vai embora e ao infinito e além. E Deus é incrível e eu quero que você entenda isso hoje. Olha só, tudo que Deus fez, Ele fez por intermédio de quem? De quem? A palavra. Quando Ele disse, haja luz, haja o verbo. Se nós formos para 1 João 1, aliás, 1 João não, o Evangelho de João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Mais alto, meu irmão, quem era o verbo? Então as coisas que Deus criou foi por intermédio de quem? Se foi através da sua palavra, haja, e Jesus é o verbo, foi através de Jesus. Ele continua dizendo, Ele, o verbo, estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Você está comigo? Está me acompanhando? Então hoje nós vamos abordar o tamanho desse Deus. E quando nós falamos em Deus, eu quero que você entenda como um Deus triuno, Deus 3 em 1. Eu vou falar de Deus, mas vocês vão ver a mão de Jesus em todas as coisas. Porque o Deus Filho é poderoso, assim como Deus Pai, assim como Deus Espírito, para fazer coisas extraordinárias na sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa, não se assuste com a grandeza de Deus. Simplesmente abra o seu coração, contemple e se entregue a esse Deus, porque Ele vai mudar a sua vida, amém? Nós começamos aqui do caos à luz. Existem várias situações nas nossas vidas que nós vivemos no caos, não é verdade? O primeiro caos, do caos à luz que eu quero falar é da morte à vida.
o que é o caos, a morte, e o que é a vida é a luz. Eu quero ler para vocês uma história que está lá no livro de João, no capítulo 11. João capítulo 11, a partir do versículo 17. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. João capítulo 11, versículo 17, nós vamos ler até o versículo 25. Vamos seguir. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não existem muitas informações na Bíblia a respeito de quem Lázaro realmente foi. Alguns teólogos tentam ligar Lázaro àquele homem rico relatado lá em Mateus, mas isso não existe uma base, não existe base que linke essas duas pessoas. Então, se você ouvir isso, descarte, porque não existe base bíblica que comprove que Lázaro realmente era aquele jovem rico. O que nós sabemos de Lázaro é o que está relatado no capítulo 11 e no capítulo 12 do livro de João. Lázaro nós sabemos que era irmão de Marta e Maria, e também morava na casa com outro homem, Simão. O que Simão era? Vou ler para vocês que eu esqueci o que Simão era. Simão era o leproso, é verdade, ainda bem que eu não falei aleijado, era o leproso. Simão era o leproso. Alguns estudiosos aqui também, eu fui ler alguns comentários, tentam ligar, dizendo que ou Simão era irmão de Lázaro, ou Simão era cunhado de Lázaro, porque eles viviam na mesma casa e aquilo talvez não era tão comum na época. Fato é que Jesus tinha um carinho especial por aquele homem. Tinha um carinho especial. No começo desse versículo, quando as pessoas vão chegar até Jesus para dizer que Lázaro estava doente, elas dizem, Jesus, aquele a quem o Senhor ama adoeceu ou morreu. Jesus com certeza passava tempo, quando estava ali naquela região, ficava hospedado na casa deles, e existia uma ligação. Então, nós podemos acreditar que Jesus amava aquele homem, a ponto de, no versículo 35, dizer que Jesus chorou. Poucas vezes, talvez só essa vez na Bíblia, e depois quando ele foi crucificado, nós podemos ler que Jesus chorou, mas de fato Jesus chorou, a ponto das pessoas que estavam ali apontar e falar, uau, olha só como ele gostava desse homem, olha só como Lázaro era especial. Mas o fato é que a morte é algo que machuca o ser humano. Quantos aqui já perderam alguém? Você há de concordar comigo que a morte, ela machuca, ela te deixa marcas, ela deixa saudade, ela deixa uma série de coisas dentro de você. Embora nós que sejamos convertidos cristãos e sabemos para onde aqueles que já confessaram a Jesus como Salvador, Senhor e Salvador, para onde eles vão, mesmo assim o sentimento que fica é um sentimento de saudade, aperto no coração. E talvez você esteja vivendo isso, mas Deus é infinitamente mais poderoso, inclusive para te consolar em meio à dor. E Jesus, ele estava ali voltando, ele estava em Jerusalém, e quando ouviu os relatos sobre Lázaro, sobre como estava a situação, ele decide voltar para o lugar onde pouco tempo antes ele tinha voltado, ele tinha saído, porque seria apedrejado. Então os seus discípulos tentam tirar essa ideia de Jesus e falar, Jesus, você está maluco, você não pode ir para lá, os caras vão te pegar de novo. E Jesus dá uma resposta muito linda para eles, no versículo 9 e 10, diz assim, Jesus respondeu, não são 12 horas, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. É provável que quando Jesus disse essas palavras, era dia bem cedo. Então ele teria todo o dia para percorrer o caminho até chegar à casa de Lázaro. E aí que entra a lição que eu quero aplicar. Porque essa circunstância espiritual que Jesus transformou em oportunidade, serve para nos ensinar algo poderoso. Porque Deus nos dá determinadas oportunidades para falar de pessoas e orar por pessoas.
não por talvez uma morte física, mas uma morte espiritual. E nós sempre tentamos postergar e deixar a cargo de pastores e líderes cristãos. E eu quero te mostrar que você é responsável, porque você carrega uma luz que ele também carregou. É o que a palavra de Deus diz, amém? A luz, ela vem para iluminar, para livrar da morte, iluminar os nossos caminhos, para que você não tropece, para que você não se perca e para que você não se machuca. Mas nós precisamos compreender algumas lições. Então a primeira lição que eu quero te ensinar dessa história aqui, da morte à vida, é que a sua missão, a missão da sua vida, ela acaba com a sua morte. Quando você morrer, acabou a sua missão. Até que você morra, a sua missão continua. Você entende isso? Não dá para você tirar férias de Deus. Não dá para você tirar férias de ser cristão, de ser um bom cristão, um bom filho de Deus e brilhar a luz de Cristo. Não dá para você falar, olha só, Deus, eu tiro uma férias de 30 dias no meu ano e eu preciso tirar 30 dias férias do Evangelho. Não dá. Você só vai ter essas férias, meu querido, quando você se encontrar na glória, que aí você talvez não precise evangelizar, não precisa não, talvez não, você não vai precisar evangelizar ninguém, todo mundo que está lá vai ter reconhecido que Ele é Senhor e Salvador. Então deixa eu te falar, não pare por nada, e não deixe com que nada venha te distrair e tirar o seu foco. Você foi criado para trazer vida à morte, amém? E deixa eu te falar uma coisa, seu emprego não pode parar a sua missão, seus relacionamentos não podem parar a sua missão, suas decepções não podem parar a sua missão. As pessoas precisam de uma luz. Você já esteve em algum lugar escuro? E aí você fala, cara, ilumina aqui o caminho, ilumina aqui para eu ver, ilumina aqui para eu não pisar em alguma coisa. As pessoas precisam disso, e essa luz se chama Jesus. Você carrega a luz de Jesus? Essa luz não serve para que você guarde ela, para que você esconda ela. Essa luz, ela não vai te iluminar internamente, ela tem que ir para fora, ela tem que iluminar externamente. Porque onde há luz, as trevas não habitam, amém? E aí eu vou te mostrar e embasar o que eu estou te falando. O segundo ponto é: não importa onde, quando ou como, atrai a presença de Jesus. Porque Ele é a luz do mundo, e eu falei que nós carregamos a luz do mundo também. Mateus 5, versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da alqueira, ou seja, nem se acende uma luz para você colocá-la debaixo da mesa, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, quando você essa luz não, se eu colocar uma luz aqui embaixo dessa mesa, você acha que ela vai ter o mesmo poder do que essa luz que está aqui em cima? Sim ou não? Absolutamente não. Você não foi criado para ficar embaixo da mesa, você foi criado para ficar no teto, meu irmão, para iluminar todas as pessoas. Você entende isso? É isso que a luz faz. A luz abre a visão das pessoas, a luz faz com que as pessoas consigam enxergar e consigam ver os perigos da vida e consigam entender que existe algo e alguém poderoso para te ajudar. Então, quando essa luz aparece, quando nós atraímos a presença de Deus, e quando Ele está presente, coisas extraordinárias acontecem. E aí eu quero te falar que aquele que perdeu a esperança volta a acreditar, o que não tinha mais sonhos volta a sonhar, e o que estava morto volta à vida, porque as trevas são engolidas pela luz, amém? Então o primeiro ponto que eu te falei é que a sua missão não termina até a sua morte. O segundo é: não importa onde, quando ou como, atrai a presença de Jesus. E o terceiro é: levante o nome de Jesus, não importa o lugar, Ele vai aparecer. E aí deixa eu te falar, você precisa acreditar na urgência da sua missão. Quantos aqui têm noção dessa urgência? Quantos aqui já tiveram algum amigo que morreu assim, ou familiar que morreu repentinamente, estava bem, no dia seguinte se foi? Quantos aqui já passaram por isso? O senso de urgência faz você não determinar um lugar para falar a respeito de quem Jesus é. O senso de urgência faz você não demorar e não procrastinar uma decisão que precisa ser tomada hoje. Você precisa levantar o nome de Jesus, porque quando você levanta o nome de Jesus, Ele vai aparecer. Então talvez você fale: mas eu sou tímido. Cara, não importa.
Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse isso condicionado a você ser uma pessoa extrovertida ou introvertida. Isso serve para você. Talvez você não vá subir em um púlpito para pregar e falar abertamente de Jesus, mas você pode fazer isso na sua família, você pode fazer isso no ambiente de trabalho. Você precisa atrair a presença de Jesus. Eu fui fazer missão em Honduras em 2018, junto com o pessoal dos Estados Unidos, onde eu estudava. Eu coordenei uma equipe pequena, estava sob minha responsabilidade. Sabe como nós atraíamos a atenção das pessoas? Nós atraíamos Jesus naquele lugar e Jesus aparecia. Nós fazíamos esquetes. Então nós chegávamos em uma praça, uma das praças mais movimentadas de Honduras. Nós fomos ali com cerca de 140 jovens. Então nós nos espalhávamos pela cidade, por diversos lugares da cidade, pontos estratégicos, hospitais, praças, shoppings, estação de metrô. E aí nós chegávamos, descia aquele monte de gente, nós ligávamos uma caixa de som e ali começava a tocar música. E ali as pessoas começavam a dançar. Tinha alguns que sabiam dar um mortal, uma pirueta, as pessoas começavam a ficar, uau, o que esse cara está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Então nós ali apresentávamos uma sketch. Tinham várias prontas, e a gente deixava que Deus operasse e mostrasse qual era a ideal. E ali houve muitas transformações de pessoas que se entregavam, porque elas paravam para ver uma cena. E quando essa cena acabava, um evangelista entrava e começava a falar de Cristo, começava a falar da bondade de Deus, começava a falar do tamanho do Deus vivo, do Deus Criador, e as pessoas ficavam boquiabertas, e Jesus aparecia e vidas se entregavam. Nós estávamos um dia num lugar e de repente chegou um cara e falou assim: eu queria que vocês orassem. Nós sempre fazíamos apelo por cura e tudo mais, salvação. E nós perguntamos aqui: quem quer ser curado? Quem aqui tem algum problema? E um cara chegou para a gente e falou assim: olha só, eu não enxergo de um olho. E eu estava em um outro lugar dessa cidade e Deus falou para eu vir aqui. Nós atraímos a presença de Deus para aquele lugar, e Deus revelou para aquele homem que ele precisava ir até aquele lugar. E ele falou: eu sei que se vocês orarem por mim, eu posso receber a minha cura. E nós falamos: ok, vamos orar. E aí nós tampamos o olho dele. É muito comum, os americanos fazem muito isso, para ver se realmente o cara é cego e não está ali inventando alguma coisa. Nós tampamos o olho dele e ele não enxergava, dava para ver que o olho dele era bem machucado. Ele era um oficial do exército que acabou perdendo a visão em um dos confrontos. E nós oramos ali. E no meu coração estava: Senhor, o Senhor precisa aparecer agora aqui, porque senão vai ficar muito feio, as coisas, né? O cara vai duvidar. E é sobre o Senhor precisa fazer alguma coisa. Nós oramos, cara, e nós oramos com fé. E quando ele abriu o olho, ele falou que estava enxergando. Nós, completamente incrédulos, falamos: não é possível. Não acredito que você está enxergando, cara. E ele falou: eu estou enxergando. E aí nós tampamos o olho dele, o que era bom. E falamos: se você realmente está enxergando, leia esse panfleto. E ele leu. O que eu quero te falar com isso? Não existem barreiras grandes o suficiente para o nosso Deus. Para que você encontre Deus, para que você entenda quem Ele realmente é, só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Jesus, quando estava ali com Lázaro, ele foi porque ele tinha uma missão. Ele tinha a missão de orar por Lázaro, e nada o deteve no seu caminho. Quando ele chegou lá, a continuação desse texto de João 11, diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço.
Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ali a presença de Jesus foi atraída, então Jesus se revela e as pessoas passam a crer. Sabe o que acontece? Que muitas vezes nós estamos tão no meio do caos que nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Nós sentimos que nós estamos morrendo no físico, no emocional e no espiritual e não conseguimos sair desse buraco. Mas quando você crê em Deus, querido, quando você crê em Jesus, crê no que Ele pode fazer, a nossa expectativa é que nós podemos ser resgatados a qualquer momento. Quando nós cremos, nós veremos a glória de Deus sendo manifesta pelo seu Filho Jesus Cristo. Você entende disso? A morte é o caos, mas a luz é Cristo, e Cristo é vida. Você pode repetir comigo? Cristo é vida? Ele é a vida. Talvez você esteja aqui morrendo espiritualmente, ou talvez você fale: cara, mas eu já adoro, Deus é bom. A maior mentira que tem sido falada nos últimos tempos é que todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma das maiores mentiras que tem sido ditas, inclusive dentro de algumas igrejas. Todos os caminhos levam a Deus. Cara, você não precisa se arrepender, a graça está ali, está tranquilo. A palavra de Deus diz, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus responde quando questionado: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um meio de você conhecer a grandeza de Deus, conhecer o amor de Deus, conhecer quem Ele é, conhecer os planos que Ele pode ter para a sua vida, é se você confessar com a sua boca e aceitar no seu coração. Se você fizer isso, você verá a glória de Deus. Você entende isso? Você talvez tenha entrado aqui hoje sendo convidado por alguém, porque você foi convidado por alguma pessoa, e você falou: cara, minha vida está ao caos, e eu preciso de paz, eu preciso de uma luz. Essa luz é Jesus, e Jesus está aqui, Ele quer brilhar na sua vida. Eu queria pedir que a igreja fechasse um pouquinho os olhos. Eu queria pedir para o Netão vir tocar aqui, se possível. Esse primeiro apelo que eu vou fazer hoje, ainda não acabou a pregação, essa é só a primeira parte. Mas essa primeira mensagem, essa primeira parte é importante para que a gente continue. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você entrou aqui achando que a sua vida é um caos, é o caos. Se você entrou aqui pensando que, cara, nada dá certo, Deus não te ama, você não é amado, você não tem valor, Deus quer brilhar a luz dele na sua vida para te libertar das trevas e daquilo de mal que você carrega. Existe alguém aqui hoje que deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador? Porque se você não confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, nada de resto dessa mensagem vai fazer sentido. Para que você conheça o Deus verdadeiro, o Deus que tira do caos e te traz para a luz em vários aspectos que nós vamos abordar aqui hoje, você precisa fazer uma oração de confissão, porque aí sim isso vai fazer sentido na sua vida. Caso contrário, é mais uma oportunidade que você deixou passar. E aqui eu não estou falando de uma religião, eu não estou aqui falando: olha só, você agora é um cara bitolado, você agora é uma pessoa que, sabe, vai viver dentro. Não, eu estou falando, cara, é muito mais do que relacionamento, do que própria religião. Se você deseja se relacionar com Jesus para que Ele ilumine a escuridão dos seus caminhos que você tem vivido, eu queria pedir que você levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar com você. Existe alguém aqui hoje que deseja entregar o coração para Jesus e falar: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração e peço que o Senhor ilumine a minha vida. Eu confesso que o Senhor é Senhor e Salvador de todas as coisas, e eu preciso do Senhor. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Se essa pessoa é você, levanta a sua mão bem alta onde você estiver. Se você está nos assistindo online e deseja fazer uma oração de entrega, vai aparecer um QR Code na sua tela. Você escaneia e entra em contato com a gente. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Alguém apontou aqui? Não? Não? Sim ou não? Existe? Glória a Deus pela sua vida também. Se você puder ficar em pé, você que levantou a sua mão, se você puder ficar em pé, nós já vamos continuar essa mensagem. Porque Deus quer falar e Deus quer trazer luz ao caos que a sua vida está. Mas para isso você precisa entregar e reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Então põe a mão no seu coração.
Você que levantou a mão, se você deseja levantar do seu lugar e entregar o seu coração, talvez você até já tenha feito essa oração, mas se você não tem convicção da sua salvação, se você não tem convicção, se a sua oração realmente foi uma oração genuína, levante do seu lugar também, a gente vai orar, gente, e vai ser lindo o que Deus vai fazer. Coloca a mão no seu coração, e diz assim: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te agradeço e eu clamo agora pela sua luz. Me livra da morte espiritual, me livra das enfermidades, me livra daquilo que pode me machucar, Jesus. Senhor, nós entregamos essas vidas, Pai, pedimos que o Senhor guarde, cuide e as abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois nós queremos nos conectar com vocês, mas nós vamos continuar essa palavra. Então, agora para vocês essa oração vai fazer sentido. Você pode sentar e nós vamos continuar. Então, o primeiro ponto que nós falamos aqui, do caos à luz, da morte para a vida. O segundo ponto que eu quero falar é da doença para a cura. E esse é um assunto, cara, que tem ardido no meu coração, porque eu tenho entendido um princípio bíblico que Jesus nos ensina, de um poder que Ele deu para nós, para aqueles que carregam o nome de Jesus, para aqueles que já confessaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ele diz que obras ainda maiores nós faríamos no nome dEle. Ele também diz que tudo aquilo que nós pedíssemos no nome dEle, para que o Pai fosse glorificado, Ele faria. Ele também diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele também diz que quando nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos seriam curados. E eu tenho visto pessoas sendo libertas, porque clamaram a presença do Senhor, para que Deus os tirasse do caos, da doença, para que Deus trouxesse eles para a vida, para a saúde. Mas isso acontece desde os tempos da Bíblia. E eu quero ler com vocês aquilo que está escrito em Marcos, no capítulo 5, no versículo 24. Marcos 5, 24, abra a sua Bíblia. Marcos 5, 24. Diz assim, nós temos aqui também, você pode acompanhar. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, ela não viu a fama de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus. E aí deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo que você está ouvindo hoje aqui é a palavra de Deus. Não seja como Tomé, que teve que tocar na mão de Jesus, porque Jesus diz: bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram no nome dele. Assim como essa mulher não viu Jesus, ela ouviu a respeito de Jesus, e ela sabia que dele sairia poder. Indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se para o meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. E eu acho que o olhar de Jesus ali era um olhar de paixão, porque Jesus conhecia o coração daquela moça, Jesus conhecia o coração daquela mulher. E eu acho que Jesus ali queria, estar perto dela, queria talvez dar um abraço, queria falar: muito bem, você foi fiel, você acreditou, e por isso você foi curada. Então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente do que nela havia se operado, ou seja, ela sabia do que tinha acontecido com ela, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade.
E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Um resumo bem rápido: essa mulher havia 12 anos passando por um problema onde ela tinha que ficar isolada da sociedade. Ela tinha uma hemorragia, então as mulheres, elas eram consideradas impuras. Ela tinha que ficar dentro da sua casa, isolado, talvez afastada da sociedade. Imagina como aquela mulher não estava. Ela tinha gasto todo o seu dinheiro, ela tinha despendido de todas as suas energias, recorrido aos melhores médicos talvez da região, e nada aconteceu. Ela só gastou tudo o que ela tinha. E a palavra de Deus diz que ela ia de mal a pior, até que ela entendeu: existe alguém que pode mudar o meu diagnóstico, simplesmente se eu lhe tocar nas vestes. Existe alguém que é poderoso e que dele sai poder, simplesmente com o falar, simplesmente com o impor das suas mãos, simplesmente com o pensamento, ele pode fazer absolutamente todas as coisas. E ela entendeu isso. E desse texto nós podemos tirar alguma lição. E deixa eu te falar: quando você busca Deus de todo o seu coração, nós o achamos. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Você quer encontrar Jesus? Busque, saia da sua zona de conforto, busque a Deus. Essa mulher, ela tinha vergonha, mas mesmo assim, mesmo sabendo das suas dificuldades, mesmo sabendo que ela poderia talvez ser acusado ou espancado, eu não sei o que poderia acontecer com ela, ela se arriscou, ela saiu da sua zona de conforto para tocar na veste de Jesus. E quando ela buscou, ela o achou. Ela não ficou sentada na sua casa lamentando a situação que ela vivia. Ela deu um passo de fé, e esse passo de fé você pode tomar hoje também. Uma segunda lição que nós aprendemos: que Jesus nunca deixa de responder àqueles que o buscam. Nunca deixa de responder. Quando nós colocamos as nossas expectativas sobre Ele, conseguimos experimentar um poder sobrenatural que vai muito além do nosso entendimento. Muito além do nosso entendimento. Quando nós mostramos a nossa fraqueza e reconhecemos que Ele é a resposta, nós somos resgatados, curados e salvos. Não importa a sua situação, Ele se importa com você. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vimos tantas doenças, tantas pessoas do nosso meio que estão enfermas. Mas isso também não é algo novo. Você sabia que, segundo o IBGE, 40% da população brasileira sofre de alguma doença crônica? Hipertensão, diabetes, colesterol alto. 40% da população brasileira. Você sabia que no ano de 2018 o câncer foi a segunda maior causa de mortes ao redor do mundo, e ainda hoje é a segunda maior causa de mortes no mundo? Quase 10 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. No mesmo ano, no ano de 2018, 18 milhões de pessoas descobriram casos de câncer. Se nós pegarmos e fizermos uma conta mundial, 1 em cada 6 pessoas que morrem por causa do câncer. Mas não só isso, existem outras doenças. Existem doenças mentais, existem doenças sanguíneas, existem vários tipos de doenças que Deus pode curar. E sabe por que nós oramos? Porque nós acreditamos que Ele cura. Eu acredito que Ele cura. Você acredita que Ele cura? Semana passada, no final do culto, eu preguei às 10h30, uma menina veio me procurar. E ela disse assim: pastor, eu preciso te contar um testemunho. E eu falei: claro, vamos conversar. E ela falou: a minha mãe, ela deu a data, eu não me lembro exatamente a data, mas no mês de maio, vocês fizeram um culto aqui, e vocês levantaram um clamor sobre cura, para que pessoas fossem curadas, para que pessoas fossem libertas, para que o Espírito se movesse e se manifestasse. E eu, naquele lugar ali, pensei na minha mãe e orei por ela, e orei por tantas outras pessoas que eu sei que estão doentes, e eu queria que elas fossem curadas. E nessa semana, ela disse para mim, na mesma semana que isso aconteceu, minha mãe tinha uma cirurgia marcada de transplante do câncer que ela carregava. E ela já tinha essa cirurgia marcada, e na terça-feira ela foi fazer um exame pré-operatório. E então o médico achou um pouco estranho alguns índices, e ele decidiu postergar a cirurgia para que fosse investigado esses números,
Pastor, você não sabe. A cirurgia foi cancelada porque não tinha mais câncer. Gente, Deus é testemunha do que eu falo. E eu não estou aqui mentindo não, cara. Eu não fico pregando teologia de prosperidade. Eu não fico falando, vem aqui que você vai ser curado. Eu não tenho poder para nada sem a presença dele. Isso é vitória para o reino. Você entende? Eu não contabilizo nas minhas coisas número de salvação. Olha só, Deus, vou chegar lá no céu, Senhor, eu tenho 1.375 salvações. Deus vai falar, e daí? Eu não contabilizo, Senhor, eu orei por 15 pessoas e as 15 foram curadas. Meu querido, é o reino de Deus. Não sou eu, é o reino de Deus. A Flávia, cadê a Flávia? Aqui, Flávia, fica em pé um pouquinho. Flávia está com uma bebezinha ali, vocês não vão enxergar. Mas logo no começo da sua gravidez, ela veio procurar eu e a Érica, dizendo que ela foi fazer um exame e ela foi diagnosticada com câncer de mama. Mentira, Flávia? E ela veio muito assustada, porque ela estava grávida. Ela não sabia como seria as questões de quimioterapia e tudo mais. Mas nós oramos. Cara, nós oramos e nós acreditávamos que Deus podia fazer absolutamente qualquer coisa. E ela faria um exame naquela semana e nós oramos, cara, com muita fé. Que Deus trouxesse a cura, que Deus, sabe, tocasse no coração, tirasse o medo dela. E ela já tinha tido outra experiência durante a gravidez, com um descolamento de placenta, me corrija se eu estiver errado. Que, sabe, cara, Deus curou. E eu falei, Flávia, Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer de novo. Deus não tem uma cura exclusiva para cada pessoa, gente. Se você foi curado, você não pode mais orar por cura. Você ora por cura quantas vezes você quiser. Se toda vez que você tiver enxaqueca, você orar por cura, Ele é poderoso para curar. Se toda vez que você tiver a sua coluna travada, você orar por cura, não importa se é uma vez na vida ou 70 vezes, Ele pode curar, porque o nosso Deus é um Deus infinito. Não existem palavras que possam descrevê-lo, não existem adjetivos que possam qualificá-lo. Ele é extraordinário. Então nós oramos, e o que aconteceu é que não existe câncer sobre a vida da Flávia. Deus faz. Deus faz. E deixa eu te falar uma coisa. Onde a luz de Cristo entra, as trevas desaparecem. E talvez você fale, porra, amor, então quer dizer que eu não carrego a luz de Cristo, eu tenho uma enfermidade há tanto tempo. Eu tenho orado por cura. Essa mulher buscou ajuda por 12 anos. E a verdade é que eu não sei a resposta para todas as coisas. Mas eu sei que Ele é um bom Deus. Disso eu não duvido. Existem coisas que eu peço e eu não recebo. E nem por isso Ele deixa de estar no trono. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Mas o que eu quero te falar é continue perseverando. Porque eu acredito que Ele pode te curar. Talvez você esteja orando por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu acredito que Ele pode te curar hoje. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele pode te curar hoje, num estalar de dedo, num sopro. Ele pode te curar hoje. Se nós voltarmos à história de Lázaro, no versículo 4, quando Jesus recebe a notícia, diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Eu acredito que Deus pode ser glorificado através da sua cura, hoje, e é disso que eu estou falando. Sua saúde física pode estar ao caos, suas emoções por conta dessa pandemia podem estar completamente bagunçadas, e você talvez esteja passando por crise de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ou outras crises por conta de outras doenças mentais. Eu quero te falar que nós sabemos um Deus vivo, que faz milagre, e traz ordem a todas as coisas que estão ou são bagunçadas. Se você está com alguma dor física, Ele pode te curar. Se você estiver passando por algum problema emocional, Ele pode te restaurar, assim como Ele me restaurou. Vocês sabiam que eu já tive depressão? Eu já dei esse testemunho, e Deus me curou da depressão. Que Ele pode fazer isso com você também. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que quer ficar isolada num quarto escuro.
Quando eu fiquei com depressão, eu não queria me relacionar com ninguém. Quem eu queria que estivesse perto de mim era a Érica e era o Enzo, que era um recém-nascido. E eu não tinha vontade de conversar com ninguém, cara. Eu não tinha vontade de ver pessoas. Eu queria ficar isolado. Eu queria ficar num quarto escuro, quieto. Mas é isso que Satanás quer. Porque num quarto escuro, quieto, eu não posso ver a beleza da criação. Num quarto escuro, quieto, você não pode contemplar as cores criadas pelo Deus vivo. Num quarto escuro, quieto, você não pode ver pessoas que de fato te amam e querem o seu bem. Então quando você abre a luz, quando você abre a janela e a luz entra, você vê a criação, você vê o Criador, e você vê que existe uma luz que pode iluminar os seus caminhos, que é muito maior do que qualquer escuridão, um frasco de luz. Se essa igreja inteira tivesse apagada e eu acendesse um fósforo, por menor que ele fosse, vocês veriam, porque a luz sempre vence as trevas. A luz sempre vence as trevas. E você quer saber quem é a luz? A luz se chama Jesus. Jesus é a luz da vida. Jesus é a luz do mundo e Ele quer fazer algo com você hoje. O meu segundo apelo é para você que talvez precise de uma cura física, emocional. Talvez você esteja passando por problemas, talvez você tenha descoberto doenças. Eu quero pedir que você levante, porque eu acredito que Jesus pode te curar agora. E não pelo poder que eu posso ter, mas porque Ele disse que quando nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos seriam curados. Então se você deseja uma cura, melhor do que isso, eu quero pedir que você venha aqui à frente. Mas venha crendo, cara, que você está vindo aqui por um propósito. Venha crendo que você está vindo aqui à frente porque você vai receber uma cura, que Ele vai derramar essa cura sobre a sua vida. Qualquer que seja a sua doença. Gente, deixa eu falar, Deus já me livrou de tanta coisa. Eu já tomei tesourada, Deus me livrou. Eu já tive meningite, Deus já me livrou. Eu já tive depressão, Deus já me livrou. Eu já tive tantas coisas na minha vida e Deus já me livrou de tantas coisas. E o Deus que eu sirvo, Ele não faz acepção de pessoas. O mesmo amor que Ele tem por mim, Ele tem por cada um de vocês. O que eu acredito é que se você buscar Deus de todo o seu coração, Ele vai se manifestar e vai trazer à luz as coisas que estão obscuras. Mas você precisa desejar e você precisa crer que Ele vai fazer. Na real, você não precisa de um pastor aqui em cima impondo as mãos sobre você. Você mesmo pode fazer isso. Porque a palavra de Deus diz, eu li com você, que Ele é a luz, mas nós somos a luz e nós carregamos esse poder. E esse poder é dado através do Espírito Santo. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Vocês que estão aqui à frente, todos entregaram a vida para Jesus? Então você tem autoridade sobre o seu corpo para orar e declarar que toda enfermidade seja lançada fora, e que a vida e que a saúde venha sobre a sua vida e que você seja restaurado. Amém? Agora você vai colocar a mão sobre a sua enfermidade. Você que é a igreja, você vai estender a mão para essas pessoas, e você com fé, você vai declarar, e você vai dizer: Senhor Jesus, me cura agora. Põe a mão sobre a sua enfermidade e declare cura sobre o seu corpo. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor agora, declare cura sobre Ele, sobre o seu corpo, sobre a sua enfermidade. Senhor Deus, nós declaramos cura sobre o seu povo. Nós declaramos que toda enfermidade bata agora em retirada em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que o Senhor é o Deus que cura. Por isso nós declaramos que todo câncer seja lançado fora. Nós declaramos que toda artrite e toda artrose sejam revertidas. Nós declaramos úlcera, dores na coluna, dores nas costas, no joelho, no pescoço, hérnia de disco. Nós declaramos, Senhor, dores abdominais. Nós declaramos dores musculares, enxaqueca. Senhor, seja lá qual for a enfermidade, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico,
nós amarramos isso e jogamos fora no abismo, e declaramos saúde sobre a vida dos teus filhos. Nós declaramos saúde em nome de Jesus. Pai, é no seu nome que nós oramos, porque a tua palavra diz que quando nós orássemos, coisas extraordinárias aconteceriam coisas incríveis, e nós estamos aqui, Senhor, como sendo justos e justificados pelo teu sangue. Senhor, a tua palavra diz que sobre o seu corpo o Senhor levou as nossas feridas, as nossas enfermidades, e que por suas pisaduras nós somos sarados. É o que a tua palavra diz, Senhor. Eu não estou inventando, Senhor, é o que a tua palavra diz, que sobre aquela cruz o Senhor levou a morte, o Senhor derrotou a morte, o Senhor derrotou a nossa enfermidade, e nós tomamos posse como filhos. Nós tomamos posse e pedimos que toda incredulidade saia agora do nosso coração, que toda incredulidade seja lançada no abismo. Senhor, venha com a tua cura, Senhor, que seja uma cura instantânea. É o teu Espírito que pode fazer. Oh Senhor, nós te pedimos, Pai, que esses seus filhos possam experimentar, Senhor, um toque especial agora. Nós ordenamos, Pai, cura sobre a vida do apóstolo Lamartine agora. Nós declaramos, Pai, que toda dor nas costas, toda inflamação seja sarada agora em nome de Jesus. Nós declaramos enfermidade, Satanás, você não tem poder. Nós declaramos cura sobre a vida do Lamartine, Senhor. Agora, Senhor, talvez ele não esteja entendendo o que está acontecendo, mas uma palavra foi liberada nesse lugar, e nós cremos a sua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, e nós te engrandecemos, e nós te agradamos, nós te agradecemos pela sua cura sobre a vida dessas pessoas, Pai. Nós ainda não acabamos esse culto, mas nós queremos te ouvir. Eu creio que você foi curado, e se você já sentiu alguma diferença física, se você já sentiu, se você tinha uma dor e essa dor desapareceu, eu queria pedir que você levantasse sua mão, não por impulso, mas para que o nome dele seja glorificado. Se você tinha alguma dor e essa dor desapareceu agora, eu creio que você foi curado, e nós queremos ouvir, nós queremos saber quem foi. Eu não quero pedir que você venha aqui, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, existe mais alguém que recebeu a cura, glória a Deus pela sua vida, existe mais alguém. Eu creio que Deus fez coisas extraordinárias hoje, e você vai colher o que você está plantando em fé, amém? Glória a Deus. Você pode sentar, o louvor fica aqui, estamos quase acabando. Por isso eu pedi que você não tivesse pressa de sair da presença do Senhor, amém? Do caos à luz nós falamos primeiro, da morte à vida, da doença a cura, e o meu terceiro e último ponto é do pecado ao arrependimento. Porque nós sabemos que o pecado nos afasta da presença de Deus. Quantos aqui têm consciência disso? Mas sabe qual é a mentira que é dita? Na verdade não é uma mentira, mas o pecado é cometido porque ele é gostoso. Eu não estou falando que você deve pecar. Eu estou falando que se fosse ruim, ninguém pecaria. E é isso que o diabo faz. O diabo mascara uma situação, ele finge uma coisa para que você morda a isca e para que você se ferre. Existe um rap gospel que diz que o diabo é do tipo amigo da onça, que dá com a colher e tira com a concha. E é isso que ele faz. Ele vai te dando um pouquinho em pouquinho. Cara, pega aqui, ó. Pega aqui, usa isso aqui. Usa essa droga aqui que está tranquilo. Só a pontinha. Toma só esse golinho. Assiste só esse clipezinho aqui, ó, sensual. Cara, trocar ideia no WhatsApp com outra pessoa não é pecado. Não é adultério. Olha aquele seu vizinho que saradão. Quando seu marido está barrigudo, ele está saradão, olha lá. Satanás, ele faz isso. E o pecado, ele nos afasta da presença de Deus, porque o pecado nos tira do propósito. O pecado faz com que você perca o foco, faz com que você fique cego em determinadas situações.
Mas nós sabemos que o pecado, que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, elas não se dão, elas se odeiam. Enquanto Deus, o Espírito, quer que você viva em santidade, Satanás quer que você peque, para que você se afaste da presença de Deus para sempre, talvez. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você talvez seja definido por algumas pessoas, como o adúltero, como o fofoqueiro, como a mentirosa, como a linguaruda. Mas eu quero te falar que se você tiver o seu caráter transformado pelo Senhor, as pessoas vão começar a enxergar outras características. Porque foi assim na história da humanidade foi assim. Você pega Moisés é conhecido como um homem manso. Não é verdade, pastor Dado? Moisés, um homem manso. Só que se você for pegar ele antes da sua conversão, antes do seu encontro com Deus, ele tinha matado uma pessoa. E ele ocultou um cadáver. Ocultação de cadáver é crime. Moisés era um assassino. Eu acho que Moisés gostava de uma confusão, porque no dia seguinte ele está andando e duas pessoas estão brigando, e ele chega lá. Eu não acho que ele chegou: amigos, por favor, não briguem. Ele já deve ter chegado com o pé no peito dos caras: você está maluco, vocês estão brigando e tal. E aí os caras falaram: peraí, você já matou um cara ontem, você vai fazer o mesmo com a gente? Como que um cara desse pode ser considerado santo? Aliás, manso? Moisés viveu uma transformação, um processo na sua vida, desde que ele decidiu fugir, porque ele seria preso e talvez morto. Deus o encontrou, falou com ele através de uma chama de fogo. E Deus começou a trabalhar no caráter de Moisés. Deus começou a trabalhar nas características de Moisés. E então, para que esse espírito manso pudesse vir, para que ele pudesse conduzir o povo mais teimoso, mais cabeçudo da história, só Moisés podia fazer. Só um homem muito manso. Povo chato, reclamava: não tem maná, e vem maná. Eu queria ter ficado lá que não tem carne. Não tem água. O caráter de Moisés foi trabalhado. Deus um dia fala para ele: Moisés, olha só, pega esse cajado e taca no chão. Ele pega o cajado, taca no chão, o cajado vira cobra, ele corre. Deus fala: volta e pega no rabo da cobra. Meu querido, eu já ia falar: obedeci uma vez, Deus, tá tranquilo. Moisés vai e pega na cobra, a cobra se torna cajado de novo. Deus fala: Moisés, põe a mão no seu coração, põe a mão no seu peito. Ele põe: olha a sua mão leprosa, volta a mão para o seu peito, voltou, mão curada. O caráter de Moisés foi sendo trabalhado, assim como o caráter de outras pessoas na Bíblia. Davi foi assim. Cara, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E quando você olha as barbaridades que Davi cometeu, como que um cara que fez o que fez é um homem considerado um homem segundo o coração de Deus? Existe uma chave espiritual que você pode aprender hoje. Existe algo espiritual que você pode aprender hoje. Nós vamos estender um pouquinho mais hoje, amém? Voltem semana que vem. Amém? Glória a Deus. É só um pouquinho, gente, vamos passar 10, 15 minutos no máximo. 2 Samuel 11 diz assim: discorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Ou seja, já avisaram Moisés: Davi, a mulher é casada, e ela é casada com alguém de muita confiança. Então enviou Davi um mensageiro que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi não venceu a sua carne, a sua vontade, e cometeu um grave erro. Muitos de nós temos uma oportunidade clara, onde nós sabemos que é errado, e mesmo assim a gente decide errar, como Davi decidiu. Eu sei que existem situações por impulso, o cara passa, te fecha, você mostra joia para ele. Existem situações no impulso que você faz, mas existem pecados completamente pensados, como esse de Davi.
E aí Davi tenta consertar, porque ele percebe, eu fiz uma grande besteira. E aí ele fala o seguinte, então lá no versículo 6 ele fala, vou trocar ideia com Urias. Aí chamou Urias e falou, Urias, cara, já faz tempo que você está lá no campo de batalha, volta, vai ter um tempo com a sua mulher, ela está com saudade. Porque ele falou, se ele vai com ela para a cama, tá tranquilo, o filho é dele. Mas não deu certo. Não deu certo, então Davi traça uma nova estratégia. Ele decide embebedar Urias, deixou Urias bêbado, para que Urias fosse para sua casa, e lembrasse, só que Urias não dormiu nem em casa, também não deu certo. Então Davi decide matar Urias, e manda Urias para o campo de batalha na linha de frente, e outras pessoas tinham que se certificar que ele morreria. Davi cometeu um erro, e para encobrir o seu erro, para corrigir o seu erro, ele cometeu um outro erro. Cara, isso fala muito com a gente nos dias atuais, porque muitas vezes para a gente encobertar e corrigir um erro, a gente acaba cometendo um outro erro. E aí eu quero te falar uma coisa, existe uma grande diferença entre você consertar um erro e corrigir um erro pedindo ajuda de Deus. Consertar um erro é uma coisa pontual, paliativa, você vai, conserta e está tranquilo. A correção do erro, dirigida pelo Espírito Santo, traz uma transformação e uma mudança de caráter. E foi isso que aconteceu com Davi. Quando Davi é confrontado pelo anjo, por aquela pessoa, Davi é confrontado, e então, cara, ele fala, quem foi essa pessoa horrorosa que roubou as ovelhas? E então, foi você, Davi. E Davi, lá no Salmo 51, se arrepende amargamente do que fez, e ele rasga o seu coração, ele abre o seu coração, ele se humilha. Lógico que o seu pecado gerou consequências, ele perdeu esse filho, e a Bíblia diz que a espada nunca mais se apartou da sua casa, mas ele se arrepende, ele rasga o seu coração, e ele diz em Salmo 51, versículo de 1 a 4, diz assim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quando pessoas estão presas no pecado e não se deixam ser corrigidas pelo Espírito, elas não conseguem enxergar o todo, elas só conseguem enxergar um trecho. Eu recebo muitas pessoas não, mas eu recebo algumas pessoas para se aconselhar, e a maioria das vezes são pessoas que carregam problemas com relação à dependência, com relação à prostituição, com relação a adultério, a questões de ordem sexual. Cara, as pessoas vêm se aconselhar e as pessoas estão tão machucadas, e elas acham que um pastor carrega o poder e uma varinha de falar, tcharam, pim pim pim, você está tranquilo. O remédio que eu posso apresentar para essas pessoas é a palavra de Deus, e é o que eu falo, e muitas dessas pessoas se arrependem, muitas dessas pessoas se quebrantam, muitas dessas pessoas rasgam o seu coração e decidem mudar a sua trajetória, enquanto outras simplesmente decidem não escutar e decidem continuar vivendo no pecado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Não foi porque ele foi um ótimo rei. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus porque ele honrou Saul mesmo quando Saul quis matá-lo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque toda vez que ele errava, toda vez que ele cometia um pecado, ele se humilhava e dizia, Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo, e eu preciso do Senhor para que eu tenha uma vida melhor. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aqui deixa eu te falar, mais santo não é o que menos peca, mas é o que mais se purifica. Você não entendeu? Mais santo não é o que menos peca, mas é aquele que mais se lava, aquele que mais vai à fonte se lavar e se humilha e fala, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Meu querido, pecado todo mundo tem, eu tenho, você tem. A questão é como eu lido com esse pecado. Eu escondo esse pecado, eu o exponho para que Deus venha trazer luz a ele. Salmo 51, 10, olha que lindo. Aquele mesmo homem cometeu um pecado horrível. Ele diz assim,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Essa é a oração que Davi fez, que você deve fazer. Senhor, cria em mim um coração puro e verdadeiro, para que as pessoas vejam em mim a luz, e para que eu leve essas pessoas que carregam o pecado à luz, que livra elas de toda a imoralidade e toda a condenação. Porque da mesma forma que Moisés só foi manso porque foi tratado por Deus, Davi também foi um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu dos seus pecados e foi tratado. E o que eu quero concluir essa mensagem dizendo que você também precisa se arrepender, para que Deus transforme o seu caráter e traga a luz nas trevas da sua vida. O caos é o pecado, e o arrependimento é a luz que nos conduz a Cristo. Amém? Queria pedir que você feche seus olhos. Na verdade, eu quero pedir que você levante o seu lugar com os olhos fechados, porque eu não quero que ninguém se sinta exposto aqui. Mas você sabe a sua vida, você sabe as batalhas que você enfrenta, você sabe as suas dificuldades. Talvez você hoje esteja lidando com questões de pornografia, e você fala: Ramon, eu não consigo sair disso. E deixa eu te falar, cara, homens e mulheres sofrem desse mal. Talvez você esteja falando: cara, por conta da pandemia, eu fiquei muito machucado e comecei a usar drogas, eu comecei a me prostituir, eu comecei a fazer coisas horríveis, eu comecei a jogar, eu comecei a gerar vícios dentro da minha vida. Talvez você pense, você fale: eu sou um linguarudo, eu sou um fofoqueiro. Talvez você pense e fale: cara, eu sou um invejoso. Deixa eu te falar, Deus quer tratar o seu caráter, mas para isso, você precisa confessar o seu pecado para Ele, e não confessar o seu pecado para mim. Se você quiser vir trocar ideia comigo, cara, eu estou aqui, eu sou um pastor, eu estou aberto a te ouvir, a te ajudar. Mas Ele está pronto para te ouvir. Você não precisa marcar um horário com Ele, você não precisa sair da sua casa e ir até a igreja para falar com Ele. Você pode falar com Ele onde você quiser, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas para que você tenha uma transformação verdadeira de caráter, você precisa querer que a presença dEle venha, que a luz dEle venha e limpe e dissipe todas as trevas. Porque mais uma vez, o caos é o pecado, e o arrependimento é a luz que nos leva a Cristo. Então eu queria pedir que você fechasse seus olhos, e que você aí no seu lugar sondasse o seu coração. Essa é a sua chance de talvez mudar a sua vida, para que Ele transforme o seu caráter de uma vez por todas. Hoje é o dia. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, Deus. E como igreja, pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, por tudo aquilo que tem nos afastado, que nos afastou. Pedir que o Senhor nos purifique, Senhor. Que o Senhor libere, Senhor. Que o Senhor libere o sentimento de perdão na vida de cada um aqui. Nós declaramos, Pai, que sobre cada um aqui que confessou os seus pecados não existe mais condenação, Pai. Não existe mais culpa, Senhor. Nós declaramos sobre a vida deles paz. Porque o diabo vence não para roubar, matar e destruir, mas a Tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Paz de espírito, alegria, Senhor. Nós declaramos sobre a vida de cada um deles, Pai. Pai, nós queremos uma vida de santidade, porque nós sabemos que a vida de santidade agrada o Teu coração. E nós pedimos a sua ajuda para que o Senhor nos direcione ao melhor caminho, Pai. Onde nós consigamos tocar o Seu coração, onde nós consigamos, Senhor, elevar o Seu nome através das nossas ações. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha tocar em cada um daqueles que nos assistem online. Que o Senhor toque nos corações, Pai. Que o Senhor invada as casas daqueles que estão aqui, Pai, e querem uma mudança radical. Deus, que o Senhor transforme os caráteres, Deus. Que o Senhor transforme os corações, para que a Tua luz brilhe. Senhor, nós não queremos mais viver no caos.
Nós desejamos a sua luz, e a sua luz é a sua presença todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.